Oi, pessoal. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. O nosso convidado entende de uma coisa que todo mundo acha que entende: tecnologia. Vamos conversar com o Carlos Aros, jornalista, diretor de conteúdo do Grupo Jovem Pan e curador do Fórum Mitos e Fatos. Oi, Aros. Seja bem-vindo ao Ilustre Podcast. Vamos começar a nossa conversa aqui do começo, do seu começo de vida. O que você via, o que você ouvia que estava ao seu redor? Quais eram as mídias aí do seu tempo de molequinho? TV, rádio, você que se projetou anos mais tarde no rádio, na Jovem Pan. Conta pra gente aí dos ruídos, dos sons, dos barulhos aí, das melodias, das vozes que você presenciava ainda muito pequenininho. Érico, primeiro é um prazer estar aqui, fico muito feliz pelo convite para estar neste ilustre podcast. É engraçado essa sua pergunta, né? Eu nunca tinha pensado nisso, quais eram os sons, quais eram as mídias. Mas parando para pensar, eu sempre tive acompanhado do rádio. Engraçado isso, né? Meu pai era ouvinte de rádio, era o tipo de pessoa que gostava de acompanhar o futebol pelo rádio, né? Deixava a televisão sem volume para poder ouvir a narração do rádio e assistir pela televisão, sabendo antes pelo rádio se era gol, enfim, os lances sempre chegam primeiro pelo rádio. Mas na minha infância, como consumo próprio, a televisão, né? Fui de uma geração de muito conteúdo infantil produzido para a TV, dos clássicos aí, da cultura, né? E por aí vai. E aí mais tarde, também por força da influência do meu pai, que sempre foi um cara muito ligado à tecnologia, eu passei a me conectar pela internet de escada, né? E aí você vai descobrindo o mundo e esse universo. Então, nessa relação aí com as tecnologias, eu vou dizer que primeiro a primeira mídia para mim foi o rádio. A televisão veio na sequência e tive, desde que descobri o computador, essa proximidade, né? Já essa coisa de aprender a digitar na marra, sem o curso. Muita gente, né, a geração anterior fazia o curso de datilografia. Eu não, aprendi digitando e fui descobrindo aquele universo. E aí ele foi me fascinando cada vez mais. E essa se tornou a minha grande relação, né, com a tecnologia, e depois estudando, depois mergulhando nisso mais a fundo, e aí muito tempo depois, mais adiante, transformando isso numa área de especialização dentro da minha carreira como jornalista, né? Mas é isso, eu gostei dessa reflexão, me traz memórias boas. E vamos aqui fazer uma metáfora meio zoológica, né? Mas só para a gente pegar uma parte da ação do bicho aí. Vamos dar uma de canguru e vamos dar um salto, só que um salto no tempo. Um salto no tempo que vai te fazer chegar até a faculdade, o seu curso universitário, na Faculdade Casper Libero, né? Que é uma referência de décadas na comunicação, né? No estudo da comunicação. Então conta pra gente aí da sua época de Casper Libero, se havia em você um desejo de, dentro do ambiente da faculdade, da universidade, explorar determinadas áreas, interesses aí dentro do jornalismo. O que você fez de que você considera significativo aí ainda nessa fase de formação? Já existia o rádio, já existia de alguma maneira a tecnologia nessa fase aí de estudos? Legal. A Casper Libero, sou apaixonado pela Casper Libero, porque é a minha escola de jornalismo, onde eu tive o primeiro contato com a comunicação
né, de maneira formal, enfim. Sempre quis a Casper como objeto. Eu passei em Direito e em jornalismo, e aí não dava para fazer as duas coisas, porque eu tinha de trabalhar, e aí eu abri mão do Direito para fazer jornalismo. Fiquei com essa escolha feliz, e que eu confirmo todos os dias da minha vida até hoje, fazendo jornalismo na Casper. E já tinha contato com o rádio pelo fato, né, de ter que comentei aqui, de que meu pai era um grande ouvinte, e era um grande desejo meu trabalhar no rádio, trabalhar na Jovem Pan, sobretudo. E eu, quando eu entrei na Casper, eu consegui ficar um pouco mais perto dessa vontade, que era trabalhar no rádio. E isso me deixou absolutamente empolgado, mas a realidade se impôs, e o meu primeiro emprego na comunicação não foi no rádio. Foi numa agência de comunicação, numa agência de conteúdo, em que eu trabalhava com biotecnologia. E eu escrevia conteúdos, fazia entrevistas com pesquisadores, escrevia matérias e tudo mais sobre biotecnologia, desenvolvimento de variedades geneticamente modificadas, o desenvolvimento de medicamentos e, enfim, defensivos e produtos, muito focado, claro, no agronegócio em um primeiro momento, mas depois expandindo para outras áreas aí da biotecnologia. E isso, esse foi o meu primeiro contato com a tecnologia profissionalmente. Eu comecei a descobrir que eu gostava de tratar daquele assunto e de comunicar esses temas ali. E aí eu fiquei algum tempo, entrei, acho que logo no primeiro mês de faculdade, eu já achei um estágio, esse meu estágio e tal. E aí de lá, eu, alguns meses depois, saí, fiquei quase um ano, eu acho. E eu saí de lá para vir para uma vaga na Jovem Pan. E aí eu vim trabalhar, claro, na mídia que eu era apaixonado, que era o rádio. Então, nesse salto aí no tempo, esse salto de canguru, eu saltei na comunicação, mirei na comunicação, acertei na tecnologia e juntei as duas coisas. Eu digo que sou muito feliz porque junto duas paixões, né? Que é comunicar e trabalhar e falar e poder discutir e aprender diariamente com a tecnologia. E aí depois, aqui na PAN, primeiro eu vim para o jornalismo geral, trabalhei como redator no site, cheguei a escrever matérias de esporte, por exemplo, que eu não tenho, quem me conhece sabe que eu não tenho tanta intimidade, mas aí fazendo pesquisa, entrevistas e tal, fui aprendendo, e daí eu descobri que, poxa, era aquilo que eu gostava. E que era reportar, que era fazer entrevistas, que era construir histórias, e aí eu fui levando isso para outros caminhos, até que, de novo, me encontrei com a tecnologia, por ocasião de uma pauta que caiu no meu colo, que era de tecnologia. Eu desenvolvi aquilo, depois outra pauta caiu na minha mão, outra, e até que eu enveredei por esse caminho e estou até hoje, agora já na Jovem Pan, na MIT Technology Review, na Jovem Pan Curitiba, em que eu tenho uma coluna escrevendo, falando, gravando vídeos, tudo sobre tecnologia. E da faculdade você partiu para a redação, né, Aros? Principalmente na redação da Rádio Jovem Pan, onde você percorreu aquele caminho do jovem recém-formado, né, de desempenhar múltiplas funções dentro da redação, né? Você foi redator, você foi repórter, passou pelas bancadas apresentando programas como o Radioatividade, que foi onde eu te conheci, o Morning Show. Tanto em um quanto em outro eu tive o prazer de estar no estúdio em ocasiões bem pontuais, assim, né? Então eu conheci não só a sua voz, mas você já numa fase da rádio em que havia a proposta e o projeto que está até hoje de transformar a rádio praticamente num canal de TV, né? No caso, o canal no YouTube, agora está caminhando para se tornar a TV Jovem Pan, né? Conta aí dessa escalada dentro da Jovem Pan e qual é o trabalho aí que você mais gostou
de fazer. Claro que o jornalista está sempre presente em qualquer uma dessas funções, né? Na apresentação, na apuração da reportagem, na redação, fazendo textos, mas você tem uma função aí dessas que você desempenhou que você tem um carinho, tem uma preferência, apresentação, ou tá na rua gastando sola de sapato, fazendo matérias, reportagens? É engraçado porque cada uma dessas funções guarda uma peculiaridade, guarda uma característica e me lembra de uma história, de um momento, de coisas legais que eu construí, que eu desenvolvi, não é? E aprendizados, pessoas que eu conheci. Então, acho que dizer que eu tenho uma função especial, eu vou dizer que a minha função é reportar tecnologia, né? É conversar com pesquisadores, com especialistas em diversos assuntos, em diferentes áreas, e descobrir esse universo maravilhoso que nos aponta para onde nós estamos indo, né? Então, eu acho que esse é o grande barato. Mas eu gosto de todas as funções. Eu costumo dizer para a turma, para a minha equipe, que é como uma orquestra, né? Se um músico desafinar, toda a música vai para o brejo, né? Acaba, a sinfonia acaba. Você precisa manter o compasso, todo mundo tem que estar no mesmo ritmo, todo mundo tem que estar com a mesma vibração. Então, eu sou um profissional feliz por saber que eu consigo desenvolver e consegui desenvolver ao longo dessa jornada aí de pouco mais de uma década de carreira, consigo desenvolver todas as áreas dentro da redação. Passei por todas as áreas. Já fechei jornal, editei, escrevi, reportei, apresentei. Então, isso é o mais bacana. E eu tenho uma função também de gestão. Então, também já tive desse outro lado, né? Com entre aspas, a burocracia, mas fazendo gestão de pessoas, planejamento, pensando em estratégia, pensando estratégias de conteúdo que depois vão ao ar, que é uma parte que muitas vezes as pessoas não veem, e que é uma parte fundamental. Alguém tem que estruturar aquilo para poder ir para o ar, né? Para poder abrir a cortina e o show começar. Então, eu tenho essa felicidade, mas meu carinho mesmo tá. A gente, jornalista, acho que nunca deixa de ser repórter. A gente é repórter sempre, o tempo todo. E isso é o mais bacana. Então, o meu grande carinho é por essa vida de repórter, em especial com a tecnologia, porque sempre me permitiu e me permite até hoje olhar para o amanhã, entender para onde nós estamos indo. Isso que esse para mim é o grande barato. Como é que começou? Como é que você começou a cobrir esses assuntos dentro das redações? Como é que você chegou nesse foco profissional, inclusive apresentando programas na Jovem Pan com o assunto tecnologia? Foi um sem querer querendo, muito por força dessa relação que eu tinha com meu pai, que era um cara apaixonado por tecnologia, me estimulou muito. Mas quando a primeira matéria veio, foi numa época, eu já estava aqui no Jovem Pan, e foi numa época em que o assunto, né, a editoria tecnologia, começava a ganhar mais destaque. Alguns jornais tinham cadernos específicos sobre o tema, os sites começavam a dar mais destaque, com blogs, com alguns espaços especializados, né, voltados para isso. Então era um momento em que aquilo começava a ficar mais mainstream, não era só coisa de nerd ou de quem trabalhava com o assunto. Nós estamos falando de, sei lá, 11 anos atrás. E aí eu recebi essa primeira pauta, porque era um assunto ali do dia a dia, e o chefe de reportagem me passou. Eu fui para fazer a pauta, enfim, realizei a pauta. Recebi um feedback muito bacana dele depois e senti a liberdade de sugerir outros temas e fui sugerindo aquela coisa do repórter mala. Então tinha dias que eu cavava matéria de tecnologia para fazer, vendia a pauta. Algumas emplacavam, outras não. Muitas vezes eu dizia assim, não, eu quero tocar essa aqui, mas eu vou tocar também a outra aqui, sei lá, do dia a dia, do noticiário geral.
às vezes ficava até depois do horário para fazer, para ouvir a fonte que eu queria, para estudar um pouco mais, entender. E aí eu fui comprando livros, lendo artigos, acompanhando e participando mais de eventos e mergulhando na cobertura, estudando para me especializar. E aí, com o passar do tempo, veio a possibilidade de ter um espaço, né, o que é o Tech News hoje, para falar especificamente sobre isso na programação. Depois eu ganhei o programa semanal, a gente criou Sociedade Digital anos depois. Antes até veio o blog, e aí o caminho foi abrindo. Aí eu colaborei com alguns outros veículos, escrevi. Mais recentemente veio a oportunidade de participar da implantação da MIT Technology Review Brasil por aqui, com o meu grande amigo André Miceli, com o Rafael Coimbra, enfim, o Iago, que é a turma que está desde o início ali nisso, toda a equipe da Infobase que deu uma força gigantesca para que acontecesse, né? E a gente botou no ar o projeto, que eu estou desde o começo, é uma das minhas paixões. Gravo diariamente comentários para a Jovem Pan Curitiba, tenho lá uma coluna Vida Digital, escrevo para a revista Top View. Então eu fui ganhando espaço, me tornando uma voz ali que fala sobre tecnologia, que acompanha essas tendências, que está ligado a esse universo, convites e participações em eventos. Isso foi muito legal, essa construção que eu pude fazer. Ganhei prêmios, enfim, tenho muito, muito orgulho dessa trajetória que eu estou construindo em torno da tecnologia. Chegando mais próximo da sua atuação dentro do Grupo Jovem Pan em dias atuais, você passou também a ser curador do Mitos e Fatos, um fórum que a Jovem Pan tem feito, né, com tendências, trazendo debates sobre assuntos relevantes da vida nacional, com personalidades, com personagens políticos, empresários e toda a sorte de pessoas relevantes e fundamentais aí para a vida do brasileiro, né? O que você considera o saldo desses fóruns do Mitos e Fatos, esse painel, esse mosaico aí de debates sobre o Brasil, né? O seu papel nesse evento, no Mitos e Fatos? Mitos e Fatos é, sem dúvida nenhuma, mais uma das oportunidades que a Jovem Pan me deu, me permitiu desenvolver. É um produto que é uma entrega editorial, mas é também uma entrega comercial, ou seja, um produto que nasceu como um projeto comercial para atender a uma demanda do mercado por eventos e afins. Foi um sucesso gigantesco e agora está numa versão digital por causa da pandemia, mas a gente pretende voltar com ele presencial assim que for possível. E o Mitos e Fatos é para mim um grande retrato do bom debate. Né? A gente reúne ali visões diferentes, reúne políticos, reúne empresários, reúne a academia, reúne personalidades para discutir temas que interessam o Brasil. E isso é o mais bacana. Eu já desenvolvi aqui pela PAN mais de quase 20 edições, se for contar as edições que aconteceram fora de São Paulo, e é sempre muito bacana, é sempre muito legal, o resultado é muito, muito satisfatório, porque os debates são muito bons, são enriquecedores, e é um projeto que caminha em paralelo com uma outra atividade que eu desempenho aqui, que é a de cuidar dos conteúdos comerciais, dos conteúdos de branded content. Essa é uma frente de atuação que, de novo, também quase ninguém sabe, mas eu que supervisiono, eu que desenvolvo conteúdos de marca aqui pela PAN. A gente senta com os clientes, desenvolve projetos, pensa como a gente vai entregar o melhor conteúdo, claro, com respeito à audiência, com respeito ao consumidor, mas que traz uma mensagem também na marca. E esse é um trabalho que eu venho desenvolvendo já há alguns anos e que também me levou a fazer aquilo que eu mais gosto, que é aprender. E eu fui aprimorando, fui desenvolvendo, fui criando, fui conhecendo melhor esse universo, esse mercado, e sinto que cada vez mais tem espaço para criar, cada vez mais tem espaço para realizar, e tudo começou lá atrás com o Mitos e Fatos, e acho que talvez um pouco antes até do Mitos e Fatos, com alguns outros conteúdos
que eu já tinha criado, tanto aqui pela PAN como na vida fora, né? A gente sempre encerra aqui essas conversas no podcast com uma pergunta aí que seria digna da resposta de um astrólogo, um tarólogo talvez. Mas não custa nada a gente fazer um exercício de futurologia aí, dentro do possível, né? Projetar um futuro aí que talvez esteja batendo na nossa porta, e em muitos casos um futuro que está batendo na nossa cara, infelizmente, né? Um futuro muito mais próximo do que o que a gente consegue absorver internamente. E isso tem muito a ver com a velocidade da tecnologia, né? Que é um assunto tão caro a você, né? Então diz aí pra gente, para os nossos ilustres ouvintes, Aros, como é que você vê o que vai ser o futuro da tecnologia e do jornalismo? Qual é o futuro? Quais as transformações que você acredita que vai sofrer esse trânsito todo de informações que a gente é submetido dia a dia? É muita demanda e também muito volume de conteúdos aí que se espalham segundo a segundo praticamente, né? Eu acho que a tecnologia, ela vai continuar caminhando e continuar evoluindo, e muitas vezes por caminhos que a gente hoje não é capaz de dizer. As coisas, elas evoluem de tal forma, em uma velocidade tão acelerada, que é difícil fazer qualquer exercício aí de futurologia. Mas eu acredito em algo e que não se respeita somente ao jornalismo, nessa interação com a tecnologia, mas a qualquer momento da nossa vida em que estejamos conectados às tecnologias de alguma maneira. E são poucos os momentos em que nós não estamos conectados, nós não estamos usando algum tipo de tecnologia. E só há um caminho possível. E esse caminho que eu vejo é de uma valorização cada vez maior do indivíduo. Não há desenvolvimento tecnológico sem desenvolvimento humano. Não há desenvolvimento tecnológico sem aprimoramento das capacidades do indivíduo. A gente fala sobre a substituição da força de trabalho humana pelas máquinas, a gente fala sobre uma série de transformações, e elas vão acontecer, já estão acontecendo. Mas a gente não pode ignorar que boa parte dos prejuízos decorrentes dessas transformações acaba acontecendo só porque nós não investimos e não preparamos e não valorizamos o indivíduo como nós deveríamos. O humano, o ser humano, é a tecnologia mais poderosa que já foi inventada. A gente cuida muito mal dela. E ela é o ponto de partida para qualquer outro desenvolvimento. Então não é só a respeito do jornalismo, do fluxo de informações, isso tudo vai se transformar. A gente tem que entender, por exemplo, no caso das redes sociais, que hoje são aí o grande pivô de todas essas revoluções que acontecem na comunicação e que tem o jornalismo aí no meio, elas só existem porque tem gente. Elas só são redes sociais porque tem pessoas socializando ou antissocializando de alguma maneira ali, mas é por causa das pessoas. Tudo volta para os indivíduos. Então, se a gente tiver pessoas mais bem preparadas, com referências de formação mais sólidas, com habilidades técnicas mais robustas, com habilidades humanas, a gente fala tanto sobre as soft skills, se a gente não desenvolver melhor essas novas gerações, a gente não vai conseguir avançar, a gente não chega muito longe enquanto espécie humana. A gente precisa desenvolver mais o indivíduo. Essa é a condição básica para que a gente desenvolva qualquer tecnologia, para que qualquer avanço relacionado à tecnologia aconteça. Aros, queria te agradecer imensamente aí pela disponibilidade, pela gentileza e atender a este ilustre podcast, um podcast ainda bem novinho, bem recente, mas que já está recebendo para boas conversas aí pessoas, caras muito bacanas, muito solícitos aí e bons profissionais feito você. Muito obrigado. Deixa aí as suas redes sociais,
Claro, a gente pode te encontrar, o respeitável ouvinte pode encontrar você o tempo todo praticamente na programação da Rádio Jovem Pan. Mas deixa suas redes sociais aí para quem quiser conhecer ainda mais o seu trabalho. Eu é que agradeço pelo convite para estar aqui nessa conversa contigo, neste ilustre podcast. Você é um cara que eu admiro demais e que, por mais que haja distância, estou sempre de butuca, como dizia minha avó, no seu trabalho, espiando o que você está fazendo. E, enfim, quero agradecer pelo carinho, pelo convite. Acho que este ilustre podcast merecia um entrevistado mais ilustre do que eu, mas tendo sido convidado, já me sinto ilustríssimo. Érico, é o seguinte, pode me acompanhar na Jovem Pan, tem Tech News durante a semana no Jornal da Manhã, tem Sociedade Digital aos sábados na Rede Jovem Pan, e lá no YouTube Jovem Pan News tem o programa também na íntegra. Mas eu estou também na MIT Technology Review, toda segunda-feira tem o nosso podcast MIT Technology Review Brasil, tem artigos, eu escrevo para a revista também, além de ser editor da revista, e para aqueles que nos ouvem e são de Curitiba, só sintonizar a Jovem Pan Curitiba e me ouvir 2 vezes por dia na programação com a coluna Vida Digital. Ou seja, eu falo pra caramba de tecnologia, que é a minha paixão, também nas redes sociais, é só me procurar Carlos Aros lá no Twitter, no Instagram, em todos os lugares, é Cal Aros, é só me achar. Érico, querido, obrigado pelo convite, um abraço para você, para todo mundo que está nos ouvindo aqui, a ilustre audiência desse ilustre podcast. Este é o Carlos Aros. Eu sou Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast.